Olá, sejam bem-vindos ao Casa Brasil e de um jeito ou de outro a gente tá junto. Isso que é importante. Espero que vocês estejam bem em casa. Eu tô aqui também lutando como vocês, com todas as dificuldades, com todas as esperanças. Tudo igual, gente. A gente tá no mesmo barco de verdade. A gente nunca esteve tão no mesmo barco quanto nesse momento. E o Casa Brasil sempre quis trazer um conteúdo para você de relevância, de importância para a sua vida. E a gente está tentando, nesse período de pandemia, fazer exatamente isso. Tá todo mundo na sala de aula em casa e a gente vai tentar trazer uma aula hoje para vocês sobre as mulheres, sobre esse tema que foi tão comemorado no mês de março e que abril também tem uma comemoração, a gente vai falar disso. A gente vai falar sobre o tema de mulher um pouco mais abrangente. Eu tenho uma convidada especial que está comigo aqui na minha telinha, esperando para entrar, que é a Andréia de Castro, tá? Andréia de Castro é advogada. Deixa eu falar um oi para Andréia. Oi, Andréia! Olá, tudo bem? Boa tarde. Que bom ter você aqui, viu? Obrigada. É um grande prazer recebê-la. Andréia, por favor, se apresente para quem está lá em casa, então, querendo esse conteúdo relevante, tão importante, falando de mulheres. Por que você se tornou uma especialista nessa área da mulher? Então, pois é, eu sou advogada, atuo já há quase 10 anos, presido a Comissão da Mulher Advogada aqui da OAB Jundiaí, com muito orgulho, com muita honra, eu recebi esse convite há quase 2 anos, faço parte também do Grupo Mulheres do Brasil, lidero o núcleo Jundiaí do Grupo Mulheres do Brasil, aqui em Jundiaí. Faço parte do voluntariado do Grupo Justiceira, formado pela doutora Gabriela Mansur. E o interesse, na verdade, veio, já existia, né? Enfim, mas veio com a pandemia, a especialização, o interesse maior, a militância maior, né? Porque com a pandemia, as mulheres acabaram ficando um pouco mais sensíveis, um pouco mais reclusas, né? E começaram a merecer um pouco mais de atenção, tanto na questão de violência, quanto na questão emocional, na questão psicológica. Então isso acabou fazendo com que eu fosse me especializando mais, fosse me interessando mais pelas mulheres. Que bom. Você, na verdade, está há 10 anos na presidência da Comissão da Mulher da OAB, é isso? Não, há 1 ano. Eu advogo há 10. Ah, você advoga há 10. E há 1 ano você é a presidente dessa comissão. Isso. 1 ano, realmente você já deve ter um bom panorama, né, dessa situação da mulher no Brasil e mais especificamente em Jundiaí, porque você está dentro da OAB Jundiaí, né? Para a gente começar a falar sobre violência contra a mulher, que é um fato tão antigo quanto a humanidade, né? Eu queria que você falasse para a gente o que é o feminicídio, porque muitas pessoas falam em feminicídio, mas não entendem muito bem esse termo. Vamos começar qualificando isso? Então, o feminicídio, ele é caracterizado, né? Na verdade, o tipo penal, né, que a gente fala, o feminicídio é um crime de gênero. O feminicídio ele só ocorre com a morte de uma mulher. Tá? Então, o crime, o feminicídio é quando o companheiro, um ex-companheiro, um homem mata a mulher por ela ser mulher. Uhum. Ou no relacionamento, por exemplo, abusivo, que chega à morte. Que chega à morte, porque assim, a violência doméstica, ela vem de um ciclo. Uhum. Ela começa com uma pequena agressão, geralmente com uma agressão moral, né? E ela vai evoluindo até chegar no feminicídio. Então é o companheiro que matou a mulher. O feminicídio é um crime de gênero, é a morte da mulher, não existe outra definição, né? Que eu posso dizer assim, menos técnica, né? Então quando a gente tem um feminicídio, a gente sabe que é um crime de gênero onde uma mulher foi morta. E olha que engraçado até dizer isso. Muitas vezes, um feminicídio de um transexual, né, de uma mulher trans, né,
ele não é encarado como feminicídio, e sim como um homicídio comum. Ah, entendi. Na justiça, então, é muito difícil separar o crime comum do feminicídio, é isso? Depende muito da conduta do próprio advogado ou não? Não, o feminicídio vai ser sempre feminicídio quando ele ocorrer por questões de gênero. Quando eu digo do crime comum, do homicídio comum, por exemplo, uma mulher trans que é morta pelo seu companheiro. Muitas vezes é difícil de caracterizar como feminicídio. É muito legal se tocar nesse assunto, porque acabando a nossa entrevista, eu vou entrevistar uma mulher trans que vai estar falando como ela se sente com relação a todas as políticas nacionais e o que ela tem à mão como mulher trans, se ela inclusive seria defendida pela OAB, por exemplo, se ela tem esse recurso. A mulher trans, ela deve ser tratada como uma mulher comum, vamos chamar assim, é difícil falar sem querer parecer preconceituoso, mas independe do fato dela ter se transformado em mulher ou não, a partir do momento que ela assume a identidade de mulher, ela deve ser tratada como mulher pela justiça? Ela deve ser tratada como mulher, ela deve ser respeitada como mulher. Ótimo. Principalmente, ela deve ser respeitada como mulher. E dentro da OAB você vê esse trabalho especificamente? Isso está dentro da sua comissão, por exemplo? Essa abertura para mulheres trans, por exemplo? Sim. Independente dela ter ou não ainda mudado o seu nome social, ela é mulher, né? E ela deve ser vista como mulher, ela deve ser tratada como mulher, ela deve ser respeitada como mulher, sim. A comissão, quando eu falo comissão da mulher advogada, eu falo mulher como um todo. Né? Seja a mulher trans, seja a mulher portadora de deficiência. Então, assim, o trabalho é voltado para mulher. Ok. Agora, você tocou num assunto que eu gosto muito, que você fala assim, o feminicídio nunca ele é direto, ele tem um caminho para chegar até o feminicídio. Talvez uma coisa importante para a gente falar para as mulheres que estão nos ouvindo é tentar identificar esse caminho, porque ela já pode estar no começo do caminho, no meio do caminho e não está entendendo onde pode terminar essa história, que pode ser muito mais violento do que ela imagina. Que dica você daria para essas mulheres que estão nos vendo de identificar a agressão, desde a agressão verbal, da agressão dela não ter direito de opinar em nada com relação à finança da casa, as coisas da casa. Como você pode nos orientar para a percepção desse caminho que não está bom, para ela tomar cuidado e ligar o sinal de alerta? A mulher que ela está inserida, né, no ciclo da violência doméstica, muitas vezes para ela é difícil ela enxergar, né, que ela está vivendo essa agressão, que ela está vivendo essa violência. Porque assim, muitas vezes nós pensamos em violência como ato físico, como tapa, como soco, como a surra, né? Mas não, a violência ela pode ser psicológica, ela pode ser moral. Existem muitos relacionamentos abusivos em que o marido ou o mesmo namorado, né, fala para a companheira, para o namorado, para a esposa: você está horrível, você é feia, você está gorda, se você me largar, quem vai te querer? Eu ouvi de várias vítimas isso, que o companheiro falava: se você me largar, quem vai te querer? Você é feia, você é gorda, você é burra, você é incompetente. Existe a questão da violência patrimonial também, de vigiar o celular, ou de ficar com cartão de banco, ou a mulher que trabalha ter que entregar todo o dinheiro para o seu companheiro, para o seu marido. Então, esses são sinais de que existe um abuso, de que existe um relacionamento abusivo. Né? Quando começam as agressões, elas são normalmente agressões mais leves, um empurrão, um tapa mais leve. E sempre o agressor, né, o ciclo da violência, ele sempre tem a agressão, aí ela vem seguida do arrependimento do agressor, porque a companheira, a namorada, a esposa vai dizer que não quer mais, que vai terminar, que vai separar, e aí ele se arrepende. E aí vem
a fase é uma fase do namoro, então ele vai comprar flores, ele vai dar presente, vai levar para viajar, vai levar para aumentar, e vai chegar um determinado, isso pode passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e aí vem uma nova agressão, uma agressão um pouco mais forte, vamos dizer assim, uma agressão um pouco mais severa, um soco mais forte, um tapa mais forte, né? E isso que deixa uma marca, e isso vai... Ele vai mandar mais flores depois, porque foi mais forte, aí ele dá um presente melhor depois, para compensar. É essa compensação mesmo. E esse ciclo vai evoluindo. Uhum. E se a mulher realmente não conseguir enxergar essa situação, se ela não conseguir pedir ajuda, quando eu falo pedir ajuda, é comentar com uma amiga, ou com a terapeuta, ou procurar mesmo ir numa delegacia, né? Pedir informação, olha, está acontecendo isso comigo, é muito difícil, tá? Porque as mulheres, às vezes, que estão no ciclo de violência, elas levam 5, 6, 7 anos para perceberem que estão sendo violentadas, né? Seja de que forma for. Agora, quando ela procura a delegacia, Andréa, ela realmente tem sigilo dessa informação? Ela é protegida pela delegacia? Porque muitas devem chegar e falar assim, eu não quero que fale com ele, porque ou eu vou apanhar mais, ou eu amo meu marido, é só uma fase, mas eu estou apanhando. Enfim, deve existir N mecanismos de defesa psicológicos dessa mulher que chega ao ponto de procurar ajuda. Se for um ponto formal, como na delegacia, ela vai ter sigilo inicialmente, ela pode contar com isso, é isso? Tanto que hoje nós temos vários programas, né, e vários grupos de ajuda de mulheres que estão em situação de violência. O Justiça é um deles, que foi criado, né, na pandemia, que é um canal de WhatsApp que a mulher preenche uma ficha e ela vai ter assessoria jurídica, ela vai ter uma assistente social e ela vai ter uma psicóloga para orientá-la no que fazer no caso específico dessa mulher. Por exemplo, eu já atendi vítima, eu atendi uma vítima que foi a própria vizinha que denunciou. Então chega para nós, né? Vai para o jurídico, vai para uma advogada, vai para uma assistente social e vai para uma psicóloga. E as 3 trabalham em conjunto, dando orientação para essa mulher. A primeira orientação, no caso jurídico, é para que ela, se não fez o boletim de ocorrência, faça o boletim de ocorrência. Orientamos primeiro, né? A primeira pergunta que se faz, né? É se ela não está correndo nenhum perigo de morte, se ela está, por exemplo, com o agressor na casa. Então tem todo um trabalho que é feito de preparação dessa mulher também. Exatamente. Então eu vou cortar, gente, aqui 1 minutinho, porque a gente precisa entrar para um rápido break comercial. Você que está em casa, fique aí então. Eu com a Andréa voltamos já falando sobre esse assunto tão sério. Pedimos desculpa um pouco por alguns delays de voz e imagem que estão ocorrendo, mas são coisas da internet, né? Com ninguém podendo se ver, está todo mundo querendo trabalhar através dessa via e a gente está tentando fazer o melhor para levar para você a melhor informação. Andréa, só um minutinho, a gente volta já e você não sai daí não, porque a gente volta já. Até já. Voltando então com a Andréa de Castro, a gente parou aí no primeiro bloco falando sobre toda essa problemática que envolve a mulher, tanto socialmente, na sociedade mais ampla, quanto dentro de casa, na sua intimidade, o que ela passa e muitas vezes não pode dividir com ninguém. Pode sim, pode sim. O que a gente conversou no primeiro bloco e terminando o primeiro bloco é que as delegacias especializadas da mulher, a OAB, da onde a Andréa tem um trabalho especial na Comissão das Mulheres aqui de Jundiaí, estão sempre prontas para atender essa mulher em situação de vulnerabilidade. Então você não está sozinha. A primeira coisa, se você conhece alguma mulher que sofre agressão, ou se você, mulher que está nos assistindo e sofre agressão, seja ela psicológica, seja ela física, seja ela social, de qual forma ela for, você não está sozinha.
você tem órgãos especializados para te ajudar. É isso, Andréia? Exatamente. Defensoria Pública, Delegacia da Mulher, hoje os justiceiras e outras tantas ONGs e outras tantas instituições e organizações que, para quem tem acesso à internet hoje, que todo mundo tem acesso, é tão fácil buscar. Então, uma amiga, se você não quer, né, você é mulher, não quer fazer sua denúncia, você não quer ir diretamente tirar suas dúvidas, seja na delegacia, seja através de uma ONG, seja até pelo próprio Justiceiras, conversa com uma amiga, pede para que ela te ajude de alguma forma, que eu acho que o importante é falar e demonstrar que existe um incômodo, demonstrar que existe algo na relação que não está bem. E não deixe que isso se agrave, porque hoje eu vejo muitos casais jovens, né, que já começam os relacionamentos no relacionamento abusivo. Você tocou nesse ponto, quando você falou do namoro, me chamou muita atenção, porque eu mesmo conheço várias pessoas sofrendo abusos nesse período de namoro, e isso é muito estranho, né? Porque a mulher, André, não sei a que se relaciona exatamente, em psicologia seria muito complexo tratar desse assunto, a gente precisaria ficar aqui 10 horas no ar e não ia dar, né? Mas me parece que as questões ligadas a sexo, ciúme, posse, estão sempre muito ligadas a essas situações de violência, sejam no namoro ou sejam na vida do casal já oficializado como casal. Hoje em dia tanta gente vai morar junto e não é casado oficialmente, mas tem uma relação. Agora, no namoro, eu acho que isso tem crescido demais. Eu fico impressionado como mulheres que são instruídas, que têm acesso à internet, que têm um grau de instrução super bacana, ainda se sujeitem a esse tipo de situação. Você consegue trazer uma luz no fim do túnel? Quer dizer, aqui está ligado, é uma questão cultural, é uma questão emocional da mulher que faz ela se sujeitar a tudo isso e já não ir na primeira reclamar, levantado da poltrona e falar, comigo não, negão. O que acontece? Exatamente. Existe sim, existe a questão emocional, muitas vezes, a dependência emocional. Existe a questão histórico-cultural, porque nós mulheres, né, fomos criadas para obedecer o marido, o companheiro. Isso ainda, infelizmente, isso ainda é muito presente, né, nas relações. Então tem essa questão cultural, tem essa questão da dependência, porque eu vejo hoje o ser humano está muito carente, principalmente agora com essa questão da pandemia. As pessoas estão muito carentes, as pessoas estão precisando muito de afeto, né? Uhum. E aí acabam que esses relacionamentos abusivos, eles acabam perdurando exatamente por conta disso. E aí fica aquela questão, mas se eu terminar, eu vou ficar sozinha? Uhum. Né? Quer dizer, a fuga da solidão seria talvez o principal motivo dela se sujeitar a essas questões. Ou seja, a mulher brasileira, principalmente, tem uma autoestima muito baixa, né? E esse tipo de agressor, ele é muito inteligente, ele consegue baixar ainda mais essa estima, que daí ele fica dominando a pessoa por baixar essa estima dela. Agora, você acha que está mudando? Eu queria ver uma luz no fim do túnel, Andréia, me ajuda para esse público que está vendo a gente. Muitas mulheres muitas mulheres estão vindo para cargos importantes. A 3M fez lá uma experiência maravilhosa na empresa. De 6% ela mudou para 40% os cargos de liderança dentro da empresa. Outras multinacionais estão vindo por esse caminho. Existe essa luz no fim do túnel da mulher retrabalhar essa imagem dela e conseguir se estabelecer socialmente, politicamente, em cargos políticos, públicos. Você está vendo com bons olhos isso, pelo amor de Deus? Me fala. Vejo sim, vejo com bons olhos, porque hoje nós temos, assim, principalmente nas universidades, um número muito grande de mulheres. Eu vejo hoje um número muito grande de mulheres na área de pesquisa, mulheres concluindo seus mestrados, seus doutorados. Isso é uma coisa que, para mim, eu tenho 49 anos
Então, assim, eu acredito que daqui 10, 20 anos eu consiga enxergar coisas assim, uma evolução maior, e isso me deixa feliz, porque assim, eu vejo mulheres muito jovens fazendo principalmente esse tipo de conquista na área acadêmica, cursando seus mestrados, cursando seus doutorados. Mas de tudo que você falou, a gente que está ouvindo fala assim, mulheres sejam mais independentes, porque a dependência é que tem levado vocês a esse estado. Dependência emocional, dependência sentimental, dependência sexual, dependência financeira. É uma série de dependências que se criou com relação à mulher, até pelo papel social que ela desempenhou durante tanto tempo, de ficar em casa cuidando dos filhos, enquanto o marido saía, o marido era o provedor. Essa mulher acabou desacreditando dela mesma. Ela estando independente financeiramente, emocionalmente, sexualmente, fazendo o que ela bem quer da vida dela, e é um direito dela, ela provavelmente não vai cair nessa armadilha dessa agressão silenciosa para sofrer lá em casa, né? Porque eu não tenho dependência, eu posso escolher. Então eu tenho meu dinheiro, eu tenho... Muitas mulheres também se sujeitaram a muitas coisas em troca de vantagens financeiras, com casamentos infelizes, para conseguir bens e tudo mais. Então, o reajuste eu sinto que é de todos os lados. Eu sinto que os homens estão querendo se reajustar socialmente e que as mulheres também. Eu não vejo só uma coisa da mulher e do homem. Mas como falta pouquinho tempo para a gente terminar, eu gostaria que você continuasse seu recado sim. Respondendo duas coisas. Em briga de marido e mulher, a gente deve meter a colher sim, se for preciso para proteger, seja uma parte ou outra, porque eu acho que também o homem sofre violência de muitas mulheres. Eu acho que o oposto disso é verdade, né? Sim. Tem mulheres de personalidade muito forte que, nossa senhora, eu vejo umas coisas que é tão grave quanto o caso da mulher, são homens sofrendo abusos, né? Homens muito abusados também. E aquela frase famosa. Então, a primeira, devo meter a colher, e a segunda, ela pediu para apanhar. Por favor, comente essas duas frases. Quanto tempo nós temos, produção? 1 minuto só para você, André. Sim, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim. Vizinhas, amigas, primas, parentes, fiquem de olho, fiquem atentas. Qualquer sinal, sua amiga, sua parente, sua cunhada, sua nora, sentiu alguma coisa de diferente, chega lá, conversa, porque alguma coisa tem, vai investigar. Sim, se mete a colher. Não, ela não pediu para apanhar, tá? Não é porque a menina saiu na rua de mini saia e top, ela pediu para ser estuprada. Não é porque ela respondeu ao seu marido que ela não ia trocar de roupa para ir ao restaurante que ela pediu para apanhar. Ninguém pede para apanhar. Ninguém pede para ser violentada. Todo mundo pede e merece respeito. Toda mulher merece respeito, independente da roupa que ela usa, independente de como ela se posiciona politicamente, independente dela ter tatuagens ou piercings. Ela jamais está pedindo para ser violentada, para ser estuprada, para ser desrespeitada. Porque se um homem sai sem camisa na rua e vai correr aqui na 9 de julho, eu não posso ir lá e de repente, desculpa a expressão nisso, e passar a mão nele. Mas sim, o homem se sente no direito, se uma mulher sair de short curto, de mexer ou de chamá-la de gostosa, né? Eu vou usar um termo mais... E de repente tocar seu corpo. Então, assim, gostosa é o mínimo que ela ouve, né? É o mínimo, né? É. Então, assim, a mulher nenhuma pede para apanhar, a mulher nenhuma pede para ser violentada. Muito obrigado, Andréia. Obrigada, gratidão de coração. Foi um prazer. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente, que possamos bater papos. Do Casa Brasil, espere isso. Bons fóruns para a gente, quando a gente poder se reunir novamente, que é o que eu gosto de fazer, trazer gente inteligente, bacana, que a gente possa discutir muita coisa. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Andréia. E vocês que estão aí em casa, posso falar com a câmera ou aqui? Na câmera? Então vocês fiquem aí, a Andréia continua mais um pouquinho aqui comigo. E você fica aí que a gente volta já já com uma pessoa transexy, mulher transexy,
para a gente entender do ponto de vista dela essa coisa da agressão da mulher, dos direitos, dos deveres, dessa discussão social, dessa busca que tem que ser de todos nós para a gente ser um pouquinho melhor do que a gente já é. Até já, a gente volta já.